Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. E aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da Codificação Espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos na segunda e última parte do livro, Os Exemplos, trata dos exemplos. Capítulo 2, Espíritos Felizes, espíritos que viveram bem, morreram bem, estão bem no mundo espiritual e têm dado seu testemunho. Hoje vamos ver aqui sobre o senhor, na verdade não é senhor, não é? Maurice Gontran, diz Kardec. Foi filho único, falecido com 18 anos de uma afecção do pulmão. Inteligência rara, razão precoce, grande amor aos estudos, caráter doce, amante e simpático, deve ser amoroso, não é? E simpático, ele possuía todas as qualidades que dão as mais legítimas esperanças de um brilhante futuro. Seus estudos terminaram cedo com o maior sucesso e ele trabalhava na escola politécnica. 18 anos, já tinha terminado os estudos, já estava trabalhando. Incrível, não? Para seus pais, sua morte foi a causa de uma dessas dores que deixam traços profundos e tanto mais penosas quanto tenham sempre sido de uma santa delicadeza, atribuíam seu fim prematuro ao trabalho para o qual o impeliram e se arrependiam. Ou melhor, se repreendiam, que é a mesma coisa. E aí, a que diziam, serve-lhe agora tudo que aprendeu. Melhor fora que tivesse permanecido ignorante. Isso diziam seus pais. Porque disso não necessitaria para viver e, sem dúvida, estaria ainda entre nós, consolaria a nossa velhice. Fecha aspas. Kardec diz que se os pais conhecessem o Espiritismo, sem dúvida raciocinariam de outro modo. Mais tarde, aí encontraram a verdadeira consolação no Espiritismo. Então, os pais de Maurice encontraram no Espiritismo a verdadeira consolação. A comunicação seguinte foi dada pelo filho a um de seus amigos, alguns meses depois de sua morte. Então, um de seus amigos que teve condições de receber a mensagem, né? A pergunta feita a Maurice. Meu caro Maurice, a terna afeição que tinhais por vossos pais faz com que eu não duvide do vosso desejo de poder levantar a sua coragem, se isso está no vosso poder. Ou seja, a coragem dos pais de prosseguirem a vida sem a presença do filho. O desgosto, eu diria, o desespero em que a vossa morte os mergulhou, altera visivelmente sua saúde, a saúde dos pais, e lhes faz se desgostarem da vida. Algumas boas palavras vossas, sem dúvida, poderão fazer renascer neles a esperança. Resposta, diz o jovem falecido. Meu velho amigo esperava com impaciência a oportunidade que me ofereceis para me comunicar. A dor dos meus pais me aflige, porém, ela se acalmará quando tiverem a certeza de que não estou perdido para eles. É em convencê-los dessa verdade que deveis vos interessar. Você está pedindo ao amigo isso. E a isso chegareis certamente. Era necessário esse acontecimento para levá-los a uma crença que fará a sua felicidade. Porque ela lhes impedirá, essa felicidade os impedirá de murmurarem contra os decretos da providência divina. Meu pai, vós o sabeis, era muito cético, descrente.
a respeito da vida futura. Deus permitiu que tivesse essa aflição para tirá-lo do seu erro. Então, ele lá não acreditava na vida futura. Então, Deus proporcionou toda essa situação que envolveu o filho morrisse para que ele pudesse ser retirado desse erro, dessa falta de visão da vida espiritual. Ele continua: nós nos reencontraremos aqui, neste mundo onde não mais se conhecem os desgostos da vida física e onde os precedi, ou seja, precedeu na viagem depois do túmulo, né? Precedeu a morte. Mas dizei-lhes bem que a satisfação que ali mas dizei-lhes bem que a satisfação de ali me reverem lhes será recusada como punição por sua falta de confiança na bondade de Deus. Ou seja, se eles mantivessem, não é, uma resistência, um endurecimento diante dessa verdade, como é que eles iam se reencontrar na vida futura? Ser-me-ia mesmo interditado daqui até lá comunicar-me com eles, enquanto estiverem ainda na terra. O desespero é uma revolta contra a vontade do Todo-Poderoso, o que sempre é punida, no caso, não é? A revolta, pelo prolongamento da causa que levou a esse desespero até que esteja, enfim, submisso. Então, o que levou a esse desespero foi a insubmissão à vontade de Deus. E ele continua dizendo: o desespero, olha só, essa frase aqui é importantíssima, ok? O desespero é um verdadeiro suicídio, porque enfraquece as forças do corpo e aquele que abrevia seus dias com o pensamento de escapar mais cedo às opressões da dor, prepara para si as decepções mais cruéis. Ao contrário, é manter as forças do corpo para o que é necessário trabalhar para suportar mais facilmente o peso das provas. Então, existem dois caminhos: ou nos enfraquecermos na falta de fé, ou nos fortalecermos para as provas do caminho, confiando sempre no que Deus, em sua providência divina, nos oferece. Ele continua: meus bons pais, é a vós que me dirijo. Desde que deixei o meu corpo mortal, não deixei de estar junto a vós, e mais frequentemente do que estava quando vivia na terra. Consolai-vos, pois, porque não estou morto. Estou mais vivo do que vós. Só o meu corpo morreu, mas meu espírito vive sempre. Ele está livre, feliz, doravante ao abrigo das doenças, ou seja, sem ficar doente. O corpo espiritual não fica doente se o espírito está sadio. Ele está livre, quer dizer, ele é o próprio espírito, né? Ele está livre, feliz, doravante ao abrigo das doenças, das enfermidades e da dor. Lembrando que ele morreu por uma enfermidade no pulmão, não é? Em lugar de vos afligir, regozijai-vos, ou seja, fiquem felizes, por me saberem no meio isento de cuidados e de receios, onde o coração é arrebatado por uma alegria pura e sem mescla. Claro, se é puro, não tem mescla. Ó, meus amigos, diz Maurice, não lastimeis aqueles que morrem prematuramente. É uma graça que Deus lhes concede, poupando-lhes as tribulações da vida. Minha existência dessa vez não deveria prolongar-se por mais tempo na terra. Eu tinha adquirido o que aí deveria adquirir, a fim de preparar-me para cumprir
mais tarde, uma missão mais importante. Se tivesse vivido por longos anos, sabeis a quais perigos, a quais seduções eu estaria exposto? Sabeis que, se não estando ainda bastante forte para resistir, houvesse sucumbido, isso poderia ser para mim um atraso de vários séculos? Então, confiarmos na sabedoria de Deus, não é? Na sua vontade, justa e misericordiosa. Isso sou eu que estou a dizer, não está escrito aqui. Voltando às palavras de Maurice. Por que, pois, lamentais o que me é vantajoso? Era bom para ele ter falecido quando faleceu, porque já tinha feito o que tinha vindo fazer. Uma dor inconsolável nesse caso acusaria uma falta de fé e não poderia ser legitimada senão pela crença no nada. Estou sem fé. Por quê? Porque eu acredito que não tem nada depois da morte. Ó, sim, são para se lamentar aqueles que têm essa crença desesperante, ou seja, desesperada, desesperadora, porque para eles não há consolação possível. Os seres queridos estão perdidos, sem retorno. A tumba levou-lhes a última esperança. Pergunta: a vossa morte foi dolorosa? Resposta: não, meu amigo, não sofri senão antes de morrer, com a moléstia que me arrebatou. Mas esse sofrimento diminuía à medida que o último momento se aproximava. Depois, uma luz, e dormi, sem pensar na morte. Sonhei, um sonho delicioso. Sonhava que estava curado, não sofria mais, respirava a plenos pulmões. Sim, o problema dele foi nos pulmões, não é? E com volúpia, ou seja, fortemente. Um ar embalsamado, ou seja, suave e fortificante. Era transportado através do espaço por uma força desconhecida. Uma luz brilhante resplandecia ao meu redor, mas sem cansar a minha visão. Vi meu avô. Ele não tinha mais o rosto descarnado, ou seja, de muito idoso, não é? E apertou-me com efusão sobre o coração. Uma multidão de outras pessoas com semblantes risonhos acompanhava meu avô. Todos me acolhiam com bondade e benevolência. Parecia-me reconhecê-las. Estava feliz por revê-las. E todos juntos trocamos palavras e testemunhos de amizade. Pois bem, o que eu acreditava ser um sonho era realidade. Não mais deveria despertar na terra. Eu estava desperto no mundo dos espíritos. Enfim, então, desencarnado. Pergunta: A vossa moléstia foi causada pela vossa muito grande assiduidade ao estudo? Porque os pais se culpavam por causa disso, não é? Resposta: oh, não. Disso estejais bem certos. O tempo que deveria viver na Terra estava marcado e nada poderia aí reter-me por mais tempo. Ou seja, os pais não precisavam se sentir culpados. Meu espírito, nesses momentos de desligamento, sabia o bem e estava feliz pensando na sua próxima libertação, ou seja, dele, espírito. É interessante que às vezes fala-se do espírito como uma terceira pessoa, mas é a própria pessoa, não é? Mas o tempo que aí passei na Terra, encarnado, não foi sem proveito e hoje me felicito por não tê-lo perdido. Porque ele estudou, foi uma boa pessoa, não é? Os estudos sérios que fiz fortificaram a minha alma e aumentaram os meus conhecimentos. Foi outro tanto de educação, e se não pude aplicá-lo na minha curta permanência entre vós,
os aplicarei mais tarde com mais fruto. Adeus, caro amigo, vou para junto de meus pais, dispô-los para receberem esta comunicação. Isso pela via intuitiva. Vejamos que já vimos aqui vários, não é? Vários espíritos que se preocupam com a mãe, se preocupam com os pais e vão para perto deles para ajudá-los naquele momento ainda de dor. Isso, esses espíritos felizes, não vamos esquecer. E ele, por fim, assina Morrice. E terminamos então o capítulo 2, sobre os espíritos felizes. Amanhã começamos um novo capítulo aqui do nosso projeto 15 Minutos, o céu e o inferno. Até amanhã. Muita paz a todos.